Mercado Financeiro agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. O destaque hoje são as bolsas que estão em queda, é isso? Isso mesmo, Cláudia Barto. Bom dia para você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje não é sextou no mercado financeiro, não. Ao contrário, pessimismo prevalecendo. Continua o lenga-lenga, a novela da possível alta mais forte de juros nos Estados Unidos. Ao longo da semana, a gente veio noticiando aqui no mercado financeiro o problema da inflação que está muito alta no mundo inteiro, quase 10% no Reino Unido, entre 8% e 9% nos Estados Unidos e na zona do euro. Isso está obrigando os principais bancos centrais a agirem, subirem juros, e quando você sobe juros, você aumenta o risco de uma recessão nesses países. Isso, claro, é uma má notícia para a Bolsa de Valores. Então, o mercado encerra a semana de forma pessimista. Isto afeta todos os mercados, inclusive a Bolsa aqui do Brasil. Vamos para o telão acompanhar a abertura do índice Bovespa em queda de 1,15% aos 108.692 pontos. É uma semana ruim para a Bovespa. Lembrando que no acumulado do ano, os ganhos estão em apenas 3,7%. Então, neste momento, o índice Bovespa perde, inclusive, para a inflação acumulada de janeiro até o mês de setembro. No próximo gráfico, a gente vai acompanhar o banho de sangue nas principais bolsas hoje. Dow Jones, queda de 1,11%. S&P 500, 1,39%, Nasdaq 1,74%. Na Europa, mesma tendência, tudo em queda, tudo no vermelho. Índice DAX, lá em Frankfurt, 1,60%, Reino Unido, 0,30%, CAC 40 em Paris, 1,40%, em Madrid, queda de 1,08%. Na Ásia, pregões já fechados, com a mesma tendência, com o mesmo pessimismo predominando, com a mesma preocupação, tivemos em Xangai queda de 2,30%, índice Nikkei em Tóquio 1,11% e em Hong Kong uma queda de 0,89%. Tem mais um gráfico que eu esqueci aqui, o de moedas. Normalmente, quando a bolsa cai, numa tendência de valorização do dólar no mundo, sobe a moeda americana aqui no Brasil e hoje não é diferente, dólar em alta de 0,88%, já batendo na casa de R$ 5,29. O euro também subindo 0,52%, vendido a 5,27, e o Bitcoin caindo um pouquinho hoje, 0,13%. O Bitcoin perdeu aquele patamar dos 20 mil dólares, agora 19.691 dólares. Para a gente poder analisar essa situação do mercado financeiro, possibilidade de alta na taxa de juros, temos um convidado hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan News, João Daronco, ele que é analista da Suno Research. João, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. Uma semana bastante difícil para a Bolsa de Valores, tanto brasileira como para bolsas ao redor de todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos sim, o prazer é todo nosso. João, o ingrediente central desse pessimismo é realmente essa possibilidade de juros ainda mais altos nos Estados Unidos? Sim, entendo que sim, esse é o principal ingrediente de toda essa mistura que tem acontecido ao redor do mundo. O que estava sendo precificado até o momento era uma possível alta de entre 3,5 a 4. Os remorsos mundiais tendem a esperar uma alta até superior a isso, e é isso que a gente tem visto hoje sendo precificado durante toda essa semana. Talvez 4% não seja o suficiente para conter toda essa inflação que a gente tem visto, que não tem nada de transitória, né? E, João, e lembrando que o mercado financeiro, além de prever essa alta de 4% nos juros ou até maior, né, está prevendo que o Banco Central americano só vai cortar esses juros em 2024, ou seja, teremos o ano que vem inteiro com juros ainda elevados na principal economia do mundo, é isso? Exato, e aí eu até puxaria um ponto para o Brasil, né? O Brasil acabou por se destacar frente às bolsas mundiais, teve um descolamento do Brasil em relação às demais nesses últimos períodos. Isso é devido muito à postura do Banco Central de ter entendido que a inflação não era transitória, aumentou a taxa de juros muito antes do que o resto do planeta, até a gente estar muito próximo desse nosso elevado patamar, ou patamar mais alto para conter essa inflação, diferente dos Estados Unidos.
Daqui a pouquinho eu vou até te perguntar sobre a sua expectativa para a reunião do Copom na semana que vem, mas antes, queria falar um pouquinho sobre moedas, né? Obviamente que juros em alta nos Estados Unidos, esses juros atraem dinheiro do mundo inteiro, investidores muitas vezes tiram recursos de países emergentes como o Brasil, investem em títulos públicos americanos, isso tende a valorizar a moeda americana. Não à toa, nas últimas semanas, o dólar chegou a superar o valor do euro, né, em relação a essa comparação dólar e euro. Você acredita que a tendência, olhando aí para o médio prazo, seja do dólar ganhar força frente às principais moedas, inclusive o nosso real? Dentre as principais moedas, entendo que sim, tá? A questão do dólar e do real, eu não tenho tanta certeza e afirmar sobre uma possível valorização do dólar frente ao real no médio prazo, porque a gente entende que o Brasil é um grande exportador de commodities e nos últimos tempos a gente tem visto empresas produtoras de commodity diminuírem a sua produção, tá? Não estão investindo tanto em aumentar o número de postos, aumentar o número de jazidas, entre outros. Então, a gente está num patamar de investimento bastante pequeno, bem comparável ao início do século XXI, e isso pode impactar ou pode fazer surgir algum novo tipo de ciclo de commodity que possivelmente iria impactar positivamente o Brasil e alavancar o real, tá? Mas dentre as principais moedas do mundo, principalmente o euro, entendo que sim, o dólar pode seguir mais forte no médio prazo. João, e a nossa bolsa? A bolsa vem apanhando, não só a brasileira, as principais, mas falando especificamente da nossa bolsa, o índice Bovespa, que é o principal índice da nossa bolsa de valores, vem apanhando nos últimos dias. No acumulado do ano, os ganhos estão pequenos, de 3,5%. A gente pode olhar com pessimismo, falar, puxa vida, não está fácil investir em bolsa. Pode olhar com otimismo, dizendo, olha, tem oportunidades. Você está olhando para qual lado aí desse copo meio cheio, meio vazio? Para mim, o copo está muito cheio. Quando a gente olha o valuation, o preço das empresas em bolsa, entendo que tem muita oportunidade, né? Ao longo desse ano, a bolsa não performou tão bem, e isso é explicado porque a bolsa ela carrega uma grande posição em commodity. E em momentos de recessão, as commodities sofrem muito. As pessoas vão investir menos, os governos vão investir menos, vai ter menos infraestrutura, então vai demandar menos minério de ferro, entre outros, né? E aí acabou que a Bolsa como um todo tem sofrido junto com o globo. Olhando para o Brasil, eu entendo que o Brasil possui muitas empresas sólidas, a gente está muito perto do final desse ciclo de aumento de taxa de juros e tem muita oportunidade na Bolsa brasileira. João, a gente está num período eleitoral, daqui menos de um mês temos o primeiro turno. Isso afeta a Bolsa? O mercado já precificou? Tanto faz para o mercado se vai ganhar Lula ou vai ganhar Bolsonaro, ou o resultado da eleição pode gerar uma alta ou uma queda da Bolsa a partir de novembro? Essa é uma boa questão. Quando a gente pega o início do ano, acho que uma das principais coisas que se ouvia no mercado financeiro é não compre estatais porque é ano de eleição, e a gente vai olhar o desempenho das empresas. Banco do Brasil e Petrobras são uma das principais empresas na questão de rentabilidade durante esse ano, tá? Foi um ano que teve uma volatilidade muito menor que a média. Nos últimos pelo menos 20 anos, a gente não tinha visto uma eleição com tão pouca volatilidade. Isso pode ser atribuído ao mercado estar muito leve, ter poucas pessoas investidas e aí não tem tanto aquele fluxo saindo. Dada qualquer cenário eleitoral, olhando para o valuation de hoje, para os preços de hoje, eu entendo que existe sim muita oportunidade sendo o candidato A ou o candidato B, o novo presidente. Bom, vamos agora falar sobre inflação. O João Daronco volta daqui a pouquinho para fazer uma análise sobre o índice importante que saiu hoje da nossa economia, o IGP-10. Nós preparamos 2 gráficos aqui para mostrar o desempenho e, de novo, deflação, que é o grande assunto do momento. Reparem só como a gente vinha com índice elevado. Chegamos aqui no mês de abril, tem uma inflação em apenas um mês de 2,48%, e agora a deflação em agosto, 0,69%, e em setembro, que foi o índice divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, uma deflação de 0,90%. Lembrando que o IGP tem a seguinte distribuição: 60% do peso vem do atacado, 30% de preços ao consumidor e 10% de construção civil. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, dá uma dimensão de como a inflação vem caindo mês a mês. Nós tínhamos há um ano 26,8% de inflação anualizada, veio caindo, e agora, no dado de hoje, em setembro, o acumulado em 12 meses de 8,2%. Ou seja, tanto nos IGPs, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, quanto no IPCA, que é o índice oficial, nós já temos inflação acumulada em 12 meses abaixo de 10%, o que é bom.
Eu sempre digo aqui, a sociedade brasileira precisa tirar da cabeça que a inflação no Brasil está em 10%. Porque quando a gente incorpora esse número mágico de 10%, todo mundo reajusta tudo em 10% e é uma inflação que se retroalimenta. Felizmente, a gente já vem aí há 2 meses com deflação e a inflação oficial e a do IGP estão abaixo de 10%. Nesse contexto, João, o que você está prevendo na reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, semana que vem, que já elevou bastante os juros? Você até destacou no início da entrevista que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, o que isso joga a favor agora em relação ao Brasil. Selic está em 13,75%. Na sua visão, haverá uma alta ainda derradeira de 0,25 ponto percentual ou o Banco Central já tem elementos suficientes para encerrar o ciclo de alta de juros? Ótimo. Eu acho que essa questão do IGP-10, ela foi bastante importante porque o resultado ele foi até mais positivo do que se esperava. Se esperava uma queda de próximo de 0,5, caiu 0,9. Né? E o principal motivo para essa queda tem sido os combustíveis no último levantamento e agora nesse. Sobre a próxima quarta, chamada também super quarta, a gente entende que o mais próximo, ou a maior probabilidade de chance de acontecer é o governo ou o Banco Central manter a taxa de juros ou, num cenário um pouquinho mais pessimista, aumentar em 0,25, atingindo um patamar de 14%, que é o nosso patamar que a gente tem como patamar de pico. Agora, João, queria uma análise sua sobre a inflação, né? Então, sai deflação, muita gente em casa, na nossa audiência aqui na Jovem Pan News, fala o seguinte: puxa, eu não sinto isso no meu dia a dia. Eu até percebo que o preço de combustível caiu, ok, é um produto específico no posto de combustível, mas eu vou no supermercado, os alimentos aparentemente não param de subir. Por que os índices registram deflação, mas as pessoas não percebem isso no contexto geral da economia? A inflação ela acaba que é composta por vários grupos, né? E o principal grupo que tem puxado essa inflação para baixo e causado uma deflação são os combustíveis. Esses combustíveis eles acabam por impactar a logística, que tem sido um problema muito grande no último ano de grande parte das empresas. Isso encarece o frete, entre outros pontos. A gente pode ver algum tipo de sinalização nos próximos meses, à medida que essa deflação permeie por toda a cadeia. Muito bem, para a gente encerrar a entrevista com o João Daronco, eu quero apresentar agora uma reportagem do Michael Mendes, que vai trazer dados exclusivos da Serasa, mostrando que em agosto houve uma boa notícia: recuperação nas vendas do comércio. Acompanhe. As vendas do comércio cresceram 1,4% em agosto. E esse crescimento foi puxado pelos segmentos de veículos, motos e peças, com 7,6%. Os números superaram o mês de julho, que teve queda de 1%, como mostra o indicador de atividade do comércio da Serasa Experian. Os únicos segmentos que apresentaram uma queda importante em comparação ao mês anterior foram supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, com a baixa de 1,2%. Mesmo com o crescimento das vendas, o que chama a atenção dos pesquisadores é que as contratações estão sim acontecendo, mas o salário está bem abaixo do mercado. Segundo o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian, o mercado mudou em relação ao trabalhador brasileiro. O trabalhador está sendo contratado por valores menores. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o valor médio de contratação no país com carteira assinada no mês de julho ficou em R$ 1.926,54, 2,82% abaixo dos R$ 1.982,55 pagos no mesmo mês do ano passado. Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian, reconhece essa baixa brusca do salário oferecido ao trabalhador. Para ele, existe um ponto importante a ser levado em consideração. Na verdade, não é uma questão meramente do tipo de emprego que está sendo gerado. Claro que isso é importante, mas o principal fator, né, que justamente derrubou o rendimento médio foi a inflação. Né? A inflação que ficou aí praticamente 10 meses rodando acima de 10%. Né? Isso aí desde meados do ano passado até recentemente.
De acordo com o Serasa, o mês de agosto marcou a maior alta de 2022, na variação anual, 2,6% em relação a 2021. E esse avanço foi liderado pelo setor de veículos, motos e peças, 9,8%, seguido por tecidos, vestuário, calçados e acessórios, 9,3%, e material de construção, 0,3%. Já com retração, que é a diminuição do volume de negócios, estão móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, menos 0,5%. Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas e também combustíveis e lubrificantes, menos 0,3%. O economista Luiz Rabi destaca ainda que o setor de serviços é o que ajuda a aquecer os demais setores da economia. Então, essa reabertura plena do setor de serviços, recontratando mão de obra, né, auxiliado, né, justamente por esses impulsos fiscais, né, que vão vigorar aí pelo menos até o final do ano, tem feito tem dado um resultado importante, né, no curto prazo para a economia e se refletindo isso no setor varejista, como os números estão apontando. E essas variações positivas ainda serão sentidas ao longo do segundo semestre, principalmente por causa das datas especiais do varejo, Dia das Crianças, Black Friday, como também o Natal. 11h32. Muito interessante essa reportagem do Michael Mendes, que mostra as duas faces da moeda. Você tem, por um lado, a economia sendo aquecida por injeção de recursos do governo. O Auxílio Brasil aumentou de R$400 para R$600. Você tem o auxílio para taxista, para caminhoneiro. Mas, por outro lado, você teve um processo de alta forte de juros pelo Banco Central do Brasil, que começou no ano passado, que bate no crédito e atrapalha, por exemplo, venda de produtos mais caros, os chamados bens duráveis, como eletroeletrônicos, carros, materiais de construção. João Daronco, queria ouvir sua análise. O que dá para imaginar daqui até o final do ano, nesse contexto em que o Michael Mendes lembrou que a gente ainda tem o Dia das Crianças, ainda tem o Natal, tem uma Copa do Mundo no meio do caminho, Black Friday. Afinal, a economia está mais para aquecer ou está mais para desacelerar? Ótimo. Essa questão do varejo é bem importante porque acontece que o varejo sofreu muito e por vários motivos. Tá? O primeiro, como já comentado, foi a diminuição da massa salarial que vem ocorrendo desde meados do ano passado. Quando a gente pega a inflação subindo, você aumenta os custos dos seus produtos e com o aumento de taxa de juros você não consegue vender esses produtos, né? E aí acaba que as suas margens são mais espremidas. Isso foi o que aconteceu ao longo do ano passado, até a Black Friday, Natal do ano passado foram bastante fracos para todo o varejo, principalmente para a linha branca. Para esse ano tem uma expectativa bastante grande acerca disso, tá? Espera-se que, dado os valores referentes ao ano passado, a base de comparação bastante fracos, a gente deve ter resultados mais em linha com o que a gente viu no passado. A gente não deve ter uma escalada das vendas do varejo num curto prazo, pelo menos até essa taxa de juros estabilizar. A inflação já começou a ceder, isso é um bom sinal, mas ainda a gente precisa ver esses outros dois pontos, massa salarial e também a questão da taxa de juros. Muito bem, essa análise de João Daronco, ele que é analista da Suno Research, participou conosco aqui do Mercado Financeiro nos estúdios da Jovem Pan News. João, muito obrigado pela sua participação, um bom dia, até uma próxima oportunidade. E para encerrar o nosso Mercado Financeiro, uma reportagem do repórter Victor Hugo Salina, mostrando que o ministro Paulo Guedes continua otimista com o crescimento econômico do Brasil. Acompanhe. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que a farmácia popular, assim como o auxílio de R$600, serão mantidos em um eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro. Guedes foi entrevistado pela Voz do Brasil, programa exibido nas emissoras oficiais do governo e na maior parte das rádios do país. A inflação subindo na Europa, nos Estados Unidos estagflação, inflação com recessão, o PIB caindo, a inflação subindo, e o Brasil um porto seguro na economia mundial. O Brasil vai continuar crescendo e o Brasil terá dias melhores, porque nós fomos, ao mesmo tempo, responsáveis em enfrentar a guerra, mas também mantendo nosso compromisso com as gerações futuras, protegendo
os brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou a respeito do fechamento do PIB para 2022, que, segundo ele, a expectativa de crescimento é de 3%, uma estimativa ainda maior do que a divulgada pela própria pasta nesta quinta-feira, de 2,7%. Paulo Guedes também ressaltou a respeito da inflação, que, segundo ele, deve fechar o ano de 2022 próxima de 6,5%. Mas já baixaram também os impostos, o ICMS, na verdade, sobre não só combustíveis, mas também sobre eletricidade. Isso tem um efeito enorme, quer dizer, um pequeno restaurante que às vezes gasta, as contas a gente calcula, por exemplo, quem gastava 10 mil reais, com um pequeno restaurante gastar 10 mil reais de eletricidade todo mês, pode cair para 7 mil reais. Então, isso aí, ele permite que ele use esses 3 mil reais para contratar mais gente, para contratar mais 1 ou 2 garçons, para servir a população. Então, bares, restaurantes, tudo isso, a conta de energia elétrica descendo, ajuda todo mundo. A conta de combustível descendo, ajuda todo mundo. Porque a comida é levada para qualquer lugar do país através das rodovias. 90% do transporte brasileiro é rodovia. Então, quando você baixa o preço dos combustíveis, você baixa o preço desses produtos todos. O ministro ressaltou os investimentos na pandemia, sobretudo nas pequenas empresas, principais geradoras de empregos. E ainda fez críticas a governos anteriores, destacando o bom resultado das concessões feitas durante a gestão Bolsonaro. Há dias muito melhores à frente. Primeiro porque nós estamos investindo muito mais. É aquilo que falamos, né? Você com as privatizações, as concessões, as licitações, por exemplo. Estamos construindo não apenas as rodovias, que é o meio principal de transporte no Brasil, mas agora nós fizemos também ferrovias, hidrovias. Estamos ampliando toda a rede de investimentos em todos os setores, através do setor privado. Antigamente era só o governo que investia. E o governo foi quebrado por administrações anteriores. Quebraram o governo. As empresas estatais estavam quebradas, os fundos de pensão estavam quebrados.